Então, galera, vamos mais uma aula, uma de revisão sobre o que nós vimos na sala de aula com relação aos modelos atômicos, a concepção da estrutura do nosso átomo. Tá? Então, para iniciar, a gente vai falar um pouco da concepção da natureza da matéria. Eu tenho que lembrar que essa concepção ela iniciou lá no tempo da Grécia Antiga, né, entre 460, né, e 370 a.C., aí com o filósofo Demócrito e Leucipo, né, que imaginou que a matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis. Eu tenho que lembrar que essa concepção aí eram apenas pensamentos filosóficos sem embasamento em nenhum tipo de experimento, né? Eu cansei de debater essa questão na sala de aula, lembrando sempre que na Grécia Antiga foram apenas pensamentos filosóficos, né? Não tivemos nenhum aparato de experimento. Então, a palavra átomo ela surge do grego dia, que é não, e tomos, que vem de pedaços. Então, foi daí que surgiu a palavra átomos. Mas durante o século prevaleceu a ideia de Aristóteles, né, onde tudo era formado por 4 elementos, no caso aí a terra, a água, o fogo e o ar, né? Por muito tempo permaneceu aí a ideia do Aristóteles, mas a gente tem o nosso primeiro pensamento filosófico aí com relação aos átomos. E aí eu tenho alguns tipos de leis ponderais que serviram como embasamento para o nosso primeiro modelo atômico, já elaborado pelos cientistas. Aí no nosso caso a primeira lei foi a lei de Lavoisier, né, que ele fez diversos tipos de experimentos fechados e utilizou balanças precisas. E ele concluiu o seguinte, que no interior do recipiente fechado a massa não varia, qualquer que seja as transformações que venham a ocorrer. Essa lei ficou conhecida como lei da conservação de massa. Tem uma frase bem característica dessa lei, que é que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ok? Outra lei ponderal foi a lei de Proust, que concluiu com diversas experiências que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, né, unidas entre uma mesma proporção em massa. Essa lei ficou conhecida como lei das proporções definidas. E tomando como base nessas leis ponderais, surgiu aí nosso primeiro modelo atômico, né, com a hipótese de Dalton, né, levando em consideração lá, como eu já falei, as leis ponderais. O Dalton, né, John Dalton, imaginou uma nova teoria que estabelecia alguns postulados. Os postulados de Dalton eram os seguintes: que os elementos são constituídos por átomos indestrutíveis e indivisíveis, os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas qualidades, inclusive na massa. Átomos de elementos distintos apresentam propriedades e massas distintas, e na natureza existe um número pequeno de átomos diferentes entre si que se combinam formando átomos compostos numa proporção física ou em uma relação numérica simples quando formam mais de um composto. Aí eu tenho o nosso primeiro modelo atômico, né? O modelo atômico de Dalton, que vem a ser uma esfera indestrutível, indivisível, né? Maciça, era conhecida como bola de bilhar, né? O modelo atômico de Dalton, conhecido como bola de bilhar. O nosso primeiro modelo atômico aí. E com a evolução dos modelos atômicos, né? Eu tive aí a descoberta da condutividade elétrica, os raios-x e a radioatividade. Aí em 1884, o Auguste Arrhenius, né? Ele criou a teoria da dissociação eletrolítica,
onde ele conheceu os íons positivos e os íons negativos que iriam conduzir a corrente elétrica, né? Indicavam que poderiam haver uma divisibilidade no nosso átomo, né? Já que existia aí esses íons positivos e íons negativos no nosso átomo. Então, o primeiro modelo atômico aí que ficou depois de Dalton foi Thomson, graças aos experimentos, né, com os raios catódicos. Thomson ele pegou uma ampola, né, e colocou dentro dessa ampola um gás e botou o gás em altas pressões aí dentro desse gás, dessa ampola. Ele botou dois eletrodos que eu chamo de positivo e negativo, que vem a ser o meu cátodo e o meu ânodo, né? O ânodo vem a ser o positivo e o cátodo vem a ser o negativo. O que o Thomson ele deduziu desse experimento, né, que ficou conhecido como raio catódico, sendo que foram desviados devido à atração pelo polo positivo, né? Então, o que Thomson esperava era que esse gás emitisse essa luz quando ele colocasse sobre uma descarga elétrica, né? Então, ele imaginava que esse feixe de luz ele iria seguir uma trajetória retilínea aí, como tem a marcação dos pontos aqui, ó. Vou mostrar para vocês, né? Então, ele imaginou que ele iria essa trajetória aí, né? Mas, para a surpresa dele, o que acabou acontecendo com o raio, ele acabou sendo desviado aqui para o lado do meu eletrodo positivo, né? Então, o que Thomson deduziu? Ele deduziu que se ele tombou para o lado positivo, significa que esse raio, esse feixe de luz, ele era carregado de partículas negativas, né? E tendo essa informação e essa dedução, Thomson bolou um novo modelo atômico, ficou conhecido como modelo de pudim de passas. O modelo atômico de Thomson é esse aí, ainda uma esfera, né? Mas só que agora carregada com cargas, né? Onde a minha massa vinha a ser toda positiva e imerso nele, né, eu teria cargas negativas, aonde seriam iguais, né, a minha carga para exercer uma neutralidade, as cargas positivas seriam numericamente iguais às cargas positivas. Aí eu já quebraria uma ideia de Dalton. Eu dizia que o átomo ele era indestrutível, indivisível, né? Agora eu já tenho essa poder de dizer que o átomo ele é divisível, né? Já poderia dividir ele nas partículas aí. Depois de Thomson veio o modelo atômico de Rutherford em 1911, né? Ele fez um outro experimento muito importante e pôde aí melhorar a concepção do modelo atômico. Esse experimento ficou conhecido como espalhamento das partículas alfas, ok? Lembra lá? Ele buscou uma fonte, né, de partículas alfas, né, e bombardeou essa lâmina de ouro aí, né? Ao bombardear essa lâmina de ouro, o que o Rutherford deduziu? Ele deduziu aí que alguns feixes, né, algumas partículas alfas, elas ultrapassavam aí esse feixe, essa folha de ouro, né? Mas outras desviavam, sofriam pequenos desvios, né? E outras até sofriam aí uma repulsão, né? E ao deduzir isso, ele imaginou que o átomo ele era composto por algo que ele chamou de núcleo, né? Um núcleo ali maciço, né? Carregado de cargas positivas, já que eu tenho que lembrar que as minhas partículas alfas, né, elas são partículas positivas. Então, se houve uma repulsão, significa que aonde essa partícula alfa bateu, teria a mesma carga, né,
do que as partículas. Então ele deduziu que o núcleo ele seria composto de carga positiva, né? E aqueles raios, feixes de luz, né, de partículas alfas que acabaram ultrapassando, seriam zonas onde não teriam nenhum tipo de massa, né, que ele chamou de eletrosfera. Aí, ó, ficou conhecido o modelo atômico de Rutherford, né, com o núcleo, né, ao redor dele eu teria os elétrons girando, né, no que ele chamou de eletrosfera. Aí então veio o modelo atômico de Bohr, né, que ficou conhecido como Rutherford Bohr. É como se fosse um melhoramento do modelo atômico de Rutherford. Então, o cientista Niels Bohr, em 1913, aprimorou o modelo atômico de Rutherford. Ele falou que os elétrons se moviam ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas de órbitas estacionárias. Então, os elétrons giravam aí num formato circular ao redor do meu núcleo, né? Movendo-se uma órbita estacionária, o elétron não emite e nem absorve energia. Ao saltar de uma órbita para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia chamada de quanto de energia, né? Então, ele poderia absorver esse quanto de energia, né? Ao absorver esse quanto de energia, ele poderia saltar de uma camada mais interna para uma mais externa, né? E ao liberar essa energia, esse quanto de energia que ele absorveu, ele poderia retornar ao seu estado de origem. Ao retornar a esse estado de origem, ele ele mostrava essa emissão de quanto de energia no formato de luz. Então eu tenho aí, ó, modelo atômico de Bohr, né, onde eu tenho o núcleo, né, e ao redor dele eu tenho as minhas órbitas bem definidas, né, aonde giram os elétrons, que ele chamou de eletrosfera. Aí eu tenho uma ilustração de quando o meu elétron ele sofre, ele absorve esse quanto de energia, né? O que acontece? Ele absorve o quanto de energia, né? Aqui, absorve esse quanto de energia, né? E salta de uma camada mais interna para uma mais externa. E ao retornar ao seu estado de origem, né, ele acaba emitindo essa radiação no formato de luz, ok? Então, esse modelo atômico foi conhecido como modelo atômico de Bohr-Rutherford. É como se fosse um melhoramento do nosso modelo atômico. Níveis de energia, né? Eu tenho que lembrar que são 7, né? Cada nível de energia tem uma denominação que eu vou colocar nessa ordem: K, L, M, N, O, P e Q. Né? Cada camada possui uma quantidade fixa de energia. Eu vou chamar de nível de energia. Cada camada comporta um número máximo de elétrons. Devo lembrar que a camada K ela vai comportar 2 elétrons, a camada L vai comportar 8 elétrons, a camada M vai comportar 18 elétrons, né? A camada N 32, a camada O 32, a camada P vai comportar 18 elétrons e a camada Q vai comportar 8 elétrons, ok? Então, lembra dessa quantidade máximo que cada camada pode comportar. E com relação à identificação do nosso átomo, eu tenho que lembrar que o número atômico, que é representado pela letra Z, né, é o número de prótons que vai existir no núcleo de um átomo. O número de massa vai ser a soma do número atômico e dos números de nêutrons que existem em um átomo. Então, eu tenho a seguinte fórmula, onde o meu número de massa vai ser igual ao meu número atômico mais o número de nêutrons. Se eu quiser achar o número de nêutrons aí,
eu posso dizer que N, né, é igual a A menos Z, né? Então, se quiser achar um neutro, basta eu pegar um número de massa e diminuir pelo número atômico. Tem um exemplo aí, ó, onde meu número atômico vai ser 11, o número de nêutrons vai ser 12. Então, se eu quiser descobrir um número de massa, basta eu somar aí 11 mais 12, né? Que vai dar um total de 23. Lembra que o elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, né? Aonde eu tenho aí esse elemento aí, ó, onde eu posso exemplificar. O X vai ser o meu símbolo, né, do elemento químico, tá? A vai ser a massa, onde eu posso colocar aí a esquerda, né, do meu símbolo. E o Z eu vou colocar embaixo também a esquerda, que vai ser o meu número atômico. Como exemplo, eu tenho o carbono aí 14, número de massa 14, número atômico 6. Vamos lembrar o que são os isótopos, né? Os isótopos são os átomos com o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Então, os isótopos eu tenho a característica aqui de serem átomos iguais, né? Olha, tenho 3 carbonos, a semelhança deles aí é justamente o meu número atômico, né? E o número de massa vem ser diferente. Os isóbaros são átomos diferentes que vão agora possuir, né, o mesmo número de massa e número atômico diferente. Então, eu tenho aí o carbono e o nitrogênio, onde eles têm o mesmo número de massa, né, mas número atômico diferente. Já os isótonos, né, são átomos diferentes que vão possuir número atômico e número de massa diferente, mas o número de nêutrons será igual. Tem o bório e o berílio, né? Pode notar aí que ele tem número atômico e número de massa diferente. Ambos têm número atômico e número de massa diferente. Mas se eu for achar o número de nêutrons de cada um, eu vou perceber que ambos vão possuir 6 nêutrons. Então, quando eu tenho dois átomos que têm o mesmo número de nêutrons, eu vou dizer que eles são isótonos. Ok, pessoal? Beleza? Então, espero que dê para entender aí a nossa revisãozinha com relação ao que a gente viu na sala. Então, até uma próxima oportunidade.